caçador de espíritos chegou a Nova Orleans em uma noite abafada, onde o ar parecia mais pesado do que deveria. O cemitério histórico se erguia diante dele como um labirinto de mausoléus ornamentados, cruzes gastas e estátuas que pareciam vigiar cada passo. O portão de ferro rangeu como um lamento ao se abrir e o homem sentiu a presença de algo que não se limitava a ossos decompostos. O silêncio era enganoso. Embora nenhum som humano preenchesse o ar, ele jurava ouvir um sussurro distante, como vozes abafadas pelo próprio solo. As chamas das lamparinas tremiam sem vento, e o caçador entendeu que ali a morte nunca dormia. Enquanto caminhava entre os túmulos, percebeu que algumas lápides estavam levemente abertas, como se mãos invisíveis tivessem tentado escapar de dentro. O mármore rachado deixava escapar um frio anormal, e a cada passo, o caçador sentia como se olhos invisíveis o observassem com ódio contido. Uma coruja gritou ao longe, mas o som se misturou a algo mais profundo. Uma risada rouca, subterrânea. O homem apertou contra o peito o medalhão de proteção que trazia consigo. Mas já sabia que símbolos não seriam suficientes contra o que se erguia naquele cemitério. De repente, as lápides começaram a vibrar, soltando pequenas nuvens de poeira. O chão se moveu levemente como se o cemitério respirasse. O caçador percebeu que os mortos não apenas descansavam ali, estavam atentos em vigília constante, esperando apenas um visitante para despertarem. Um túmulo próximo se abriu lentamente, rangendo como uma porta antiga. Um braço pálido, enrugado e coberto de terra, surgiu, agarrando o ar como se procurasse carne. O caçador recuou, mas mais lápides começaram a se abrir ao mesmo tempo, revelando que o despertar era coletivo. As vozes aumentaram, em uma cacofonia de segredos mortais. Elas falavam em línguas antigas, algumas em francês arcaico, outras em dialetos africanos esquecidos. Ele não entendia tudo, mas as palavras que reconheceu falavam de traições, pactos quebrados e maldições que jamais haviam sido redimidas. Os espíritos começaram a emergir, mas não como corpos sólidos. Eram sombras deformadas que se erguiam da terra, mantendo rostos dilacerados pela raiva. Alguns choravam sangue, outros gargalhavam com mandíbulas abertas demais, como se quisessem engolir a própria noite. O caçador tentou erguer seu crucifixo de prata, mas ao fazê-lo, sentiu uma força invisível empurrar seu braço para baixo. Não era apenas um fantasma, mas uma legião inteira, alimentada pelo medo de séculos. Eles queriam mais do que assustar. Queriam se libertar através da carne viva. As sombras se aproximaram, deslizando como fumaça ao redor dele. Cada uma carregava uma história de morte violenta. Escravos enterrados em segredo, mulheres acusadas de bruxaria, soldados que jamais receberam sepultura digna. Todas essas dores se entrelaçavam em uma onda de vingança, que agora se voltava contra ele. Os túmulos continuavam a se abrir em sequência, até que o som de ossos quebrando ecoou por todo o cemitério. Uma estátua de anjo se rachou sozinha, derramando lágrimas negras. O caçador percebeu que não havia saída fácil, pois o cemitério não era apenas solo sagrado, mas uma prisão construída sobre antigas maldições. Ele correu por entre os mausoléus, mas cada caminho que tomava parecia levá-lo de volta ao mesmo ponto. Um grande jazigo de pedra, ornamentado com símbolos estranhos. As vozes se calaram de repente, deixando apenas o som da sua respiração acelerada. O silêncio era pior que os sussurros. Ao se aproximar do jazigo, notou que a porta de ferro estava entreaberta, deixando escapar um cheiro de podridão e incenso queimado. Algo lá dentro o chamava não com palavras, mas com uma atração que puxava seu espírito. Sabia que se entrasse, não sairia o mesmo. Atrás dele, os espíritos começaram a se erguer em forma mais definida. Seus olhos eram chamas brancas e suas bocas continuavam a mover-se sem parar, como se recitassem maldições sem fim. Eles não precisavam tocar o caçador. O medo já era suficiente para enfraquecer seu corpo. Ele tentou rezar, mas cada palavra saía cortada, distorcida. O ar ficou pesado e o chão tremeu mais forte. As lápides próximas se inclinaram, rachando e caindo.
como se o próprio cemitério estivesse sendo engolido por algo que vinha de baixo. As sombras avançaram em uníssono, cercando-o completamente. Ele sacou um punhal consagrado, tentando cortar o ar ao redor, mas a lâmina apenas passava pelo vazio, sem ferir nada. A risada coletiva ecoou como trovão, zombando de sua fraqueza. No instante seguinte, uma voz diferente se destacou do coro, profunda e arrastada, falando diretamente em sua mente. Você veio nos caçar, mas será caçado por toda a eternidade. O caçador caiu de joelhos, sentindo mãos invisíveis o segurarem pelos ombros. As lápides começaram a fechar-se novamente, mas dessa vez não sozinhas. Algo arrastava o caçador em direção ao chão, como se a terra abrisse uma boca faminta para recebê-lo. Ele lutou, cravou o punhal na terra, mas não havia resistência. Era como cortar fumaça. Enquanto era puxado para dentro do solo, o caçador viu o céu se distorcer acima de si. As estrelas apagaram uma a uma, substituídas por olhos flamejantes que o encaravam. O medo final tomou conta de sua mente. Ele não estava apenas morrendo, estava sendo preso na mesma vigília eterna. Quando o cemitério voltou ao silêncio, as lápides estavam intactas, como se nada tivesse acontecido. Apenas o medalhão do caçador permanecia sobre o chão, coberto por sangue fresco. Do fundo da terra, um último sussurro ecoou, prometendo que qualquer um que ousasse entrar ali teria o mesmo destino. Naquela noite abafada de Nova Orleans, a cidade inteira dormiu sem saber que os mortos do cemitério histórico haviam ganhado mais um guardião involuntário. Um homem vivo transformado em prisioneiro eterno, condenado a vigiar e alimentar as maldições junto dos espíritos vingativos.